Solenoide, a nossa questão. No circuito da figura, o resistor R tem resistência de 20 ohm e está colocada em série com um solenoide de 20 cm de comprimento e 80 ohm de resistência e que possui 4.000 espiras. O gerador de força eletromotriz igual a 50 volts pode ser considerado ideal, supondo permeabilidade magnética do meio 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere, determine. Letra A, o módulo do vetor indução magnética no interior do solenoide. Letra B, a polaridade da extremidade X do solenoide. Bom, primeiro vamos retirar aí as informações. A resistência do resistor 20 ohm. O comprimento do solenoide, comprimento L, igual a 20 centímetros. O solenoide tem resistência interna de 80 ohm. A resistência, o R, 80 ohm. Possui 4.000 espiras, N igual a 4.000 espiras. O gerador de força eletromotriz igual a 50 volts. Então, nosso U, nossa tensão, nossa DDP, 50 volts. E a permeabilidade magnética do meio, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Tá aí. Aqui a gente precisa dar uma arrumadinha no comprimento do fio. Foi dado em centímetros, nós vamos ter que trabalhar aí em metros. 20 centímetros, vamos converter aí para metros. 20 centímetros, convertendo para metros, basta dividir por 100. Cortou, cortou. Isso será igual a 2 dividido por 10. Aqui se não tem nada é porque tem 1. Invertendo 10 elevado a 1, vou inverter, vou jogar no numerador. Quando eu realizo esse processo, eu inverto o sinal do expoente. 2 vezes 10 a menos 1 metro. 4.000 espiras. Vou transformar isso em notação científica. 4.000 é a mesma coisa que 4 vezes 10, a vírgula está aqui, ó. 1, 2, 3 casas. 3 casas para a esquerda, 3 positivo. 4 vezes 10 elevado a terceira. Agora vamos lá para o nosso exercício. O módulo do vetor indução magnética no interior do solenoide. Vamos abrir a nossa formulazinha. A fórmula vetor indução magnética representado por este Bzinho aqui. μ0 vezes o N vezes o I dividido por L. Nós não temos ainda o valor da corrente elétrica, mas o exercício forneceu a DDP, o nosso U. Então, U igual. Só que ali está em série, temos uma representação de um circuito em série. Então, a resistência aqui será a resistência equivalente, REC vezes o I. A gente precisa achar esse I. O REC a gente ainda não tem, mas o REC ele será igual, REC será igual à soma das duas resistências, da resistência do resistor e da resistência do solenoide. O R1 mais o R. Então, vamos começar a resolver isso aí. REC será igual, o R1 vale 20 e o R vale 80. Então, REC será igual a 100 ohm. Tá aí.
Aí a gente volta para cá. O U, 50. O REC vale 100 vezes o I. Um zero de um lado com zero do outro a gente pode cortar. Então aqui nós vamos ter que o I será igual a 5. O 10 que está multiplicando vai passar dividindo. Aqui a gente tem 10 elevado a 1. Se não tem nada, se o 10 está sem um expoente, indica que existe um expoente 1. Então, isso será igual a 5 vezes 10. Está no denominador. Quando eu inverto, jogando para o numerador, eu inverto o sinal do expoente. Está aí a intensidade da corrente elétrica. Agora a gente consegue resolver o nosso exercício, encontrar o vetor indução magnética no interior do solenoide. Então aqui, a permeabilidade magnética, 4π vezes 10 a menos 7. Número de espiras, 4.000, 4 vezes 10 elevado à terceira. 4 vezes 10 elevado à terceira, vezes 5 vezes 10 a menos 1. Tudo isso dividido pelo comprimento L do solenoide, 2 vezes 10 a menos 1. Aqui o que dá para simplificar a gente já simplifica. 2 vezes 10 a menos 1. Então 10 a menos 1 e 10 a menos 1 foi embora. Aqui 4 dividido por 2, 4 dividido por 2 vai dar 2. Com isso sobrou o quê? O nosso vetor indução magnética será igual a 4π vezes 2, 8π. 8π vezes 5, 40. π vezes 10 vezes 10. Propriedade de potência de mesma base na multiplicação. Na multiplicação, conserva-se a base e somos expoentes. Menos 7 com 3, menos 4. Aqui reparem que eu vou deslocar essa vírgula para cá. Uma casa. Quando eu desloco uma casa para a esquerda, eu somo 1 ao expoente. Com isso, chegamos à resposta aí do nosso vetor indução magnética no interior do solenoide. Será igual a 4π vezes 10, menos 4 mais 1, menos 3 Tesla. Esta será a intensidade do vetor indução magnética no interior do solenoide. 4π vezes 10 a menos 3. Agora a polaridade da extremidade X do solenoide. Voltando lá para o nosso exercício, reparem que, olha só o sentido, a direção e o sentido do nosso vetor indução magnética. As linhas de campo do vetor indução magnética, elas entram no sul, elas vão entrar no sul, e elas vão sempre sair no norte. Elas entram no sul e elas saem no norte. Com isso, concluímos que aqui nós vamos ter então o polo sul, a polaridade aqui será sul, e a polaridade aqui em X será norte. Então aqui o norte e aqui o sul. As linhas de campo, as linhas do vetor indução magnética, elas entram no polo sul e elas saem no polo
norte, tá? Tá aí, está resolvido o nosso exercício. A polaridade em X será norte e a intensidade do vetor indução magnética no interior do solenoide, 4π vezes 10 a menos 3 Tesla. Tá aí mais um exercício resolvido para o nosso canal. Valeu, coleguinha, forte abraço e até a próxima! Solenoide. O campo magnético no interior de um solenoide tem intensidade 8 vezes 10 a menos 2 Tesla. O comprimento do solenoide é 0,5π metros e a corrente que o atravessa tem intensidade de 4 ampere. Sabendo-se que a permeabilidade magnética do meio, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere, o número de espiras no solenoide será igual a... Bom, vamos lá. Primeiro, vamos retirar aí as informações. A intensidade do vetor indução magnética será igual a 8 vezes 10 a menos 2 Tesla. O comprimento L, 0,5 π metros. Deixa eu arrumar isso aqui. 0,5 π metros. E a corrente que o atravessa tem intensidade de 4 ampere. O I igual a 4 ampere. A permeabilidade magnética do meio, o exercício forneceu 4 π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Eu quero o número de espiras no solenoide. Eu quero o número de espiras aí do solenoide. Tá aí. A nossa formulazinha para determinar, formulazinha da intensidade do vetor indução magnética no interior do solenoide. Como a gente tem o valor, vamos abrir a formulazinha. Será igual, o B será igual o μ0 vezes N vezes o I dividido por L. Está aí a nossa formulazinha. Aqui a gente consegue dar uma arrumadinha nesse 0,5π. 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 Passar isso aqui para a notação científica. Isso ficará 5 vezes 5π vezes 10. Ó, a vírgula está aqui. Ó, desloca uma casa para a direita. Para a direita, o expoente fica negativo. Uma casa com expoente negativo porque a vírgula foi deslocada para a direita. Metros. Aí agora é só começar a substituir aqui. O vetor indução magnética tem intensidade de 8 vezes 10 a menos 2. A permeabilidade magnética do meio, 4π vezes 10 a menos 7. A intensidade da corrente elétrica de 4 ampere, dividido por 5π vezes 10 a menos 1. Aqui dá para simplificar esse π com π. Ó. π aqui e π aqui foi embora. Então, aqui vai ficar 8 vezes 10 a menos 2 igual 4 vezes 4 vai dar 16 vezes 10 a menos 7. Aqui ficou 5 vezes 10
a menos 1. Aqui eu vou colocar 1 aqui embaixo e vou multiplicar isso aqui, ó, cruzado. Então, nós vamos ter aqui vezes o nosso n, né? Que é o que nós estamos procurando. Ó. Eu não coloquei o nosso n, que é o que nós estamos procurando. Tá? Então, multiplicando isso aí em cruz, nós vamos ter que 16 vezes 10 elevado a menos 7 vezes n será igual a 5 vezes 8 vai dar 40 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 1. Então, nós vamos ter aqui 16 vezes 10 a menos 7 vezes o n igual a 40 vezes 10, propriedade de potência de mesma base na multiplicação. A multiplicação conservamos a base e somamos os expoentes. Menos 2, menos 1, menos 3. Então, nós vamos ter aí que n será igual a 40 vezes 10 a menos 3. 16 vezes 10 a menos 7, que está multiplicando, vai passar dividindo. 16 vezes 10 a menos 7. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Então, o nosso n será igual a 40 dividido por 16, dá 2,5, vezes 10. Propriedade de potência de mesma base na divisão. Na divisão, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então, o nosso n aí será igual a 2,5 vezes 10, menos e menos dá mais 7 menos 3 vai dar 4. 2,5 vezes 10 elevado a 4, ou simplesmente 10 elevado a 4 é 10.000, vezes 2,5, 25.000 espiras. Tá aí, tá resolvido o nosso exercício. O número de espiras será de 25.000 espiras. Tá aí mais um exercício resolvido para o nosso canal. Valeu, coleguinha, forte abraço e até a próxima! Solenoide. A figura representa uma bateria de força eletromotriz E e resistência interna R igual a 5 ohm, ligada a um solenoide de 200 espiras. Sabe-se que o amperímetro marca 200 mA e o voltímetro marca 8 volts, ambos supostos ideais. Qual o valor da força eletromotriz da bateria? E qual a intensidade do campo magnético gerado no ponto P, localizado no meio do interior vazio do solenoide. Então vamos lá, retirando aí as informações, resistência interna, o R igual a 5 ohm, o N, o número de espiras, 200 espiras. Sabe-se que o amperímetro marca 200 mA, então a corrente elétrica I, 200 mA. E o voltímetro marca 8 volts, o V igual a 8 volts. A tensão igual a 8 volts. Tá? O L é o comprimento do solenoide 20 centímetros. L igual a 20
centímetros. Tá aí. Bom, vamos arrumar aí as nossas informações. 200 espiras. 200 espiras é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a 2. Vamos passar para a notação científica, para podermos trabalhar aí de maneira melhor. Ó, duas casas para a esquerda, expoente positivo. A corrente elétrica 200 mA. 200 mA é a mesma coisa que 200 vezes 10 a menos 3 ampere. Aqui eu vou deslocar a vírgula. Duas casas para a esquerda. Desloquei duas casas para a esquerda, eu somo 2 ao expoente. Então, a intensidade da corrente elétrica, 2 vezes 10 a menos 1 ampere. Está aí a intensidade da corrente elétrica. 20 centímetros. Vamos ter que converter para metros. 20 centímetros, convertendo para metros, basta dividir por 100. Cortou um zero aqui, cortou um zero aqui. Ficou 2 dividido por 10 elevado a 1. Isso é a mesma coisa que 2 vezes 10 está aqui no nosso denominador. Vou inverter. Quando eu inverto, eu troco o sinal do expoente. 2 vezes 10 a menos 1 metro. Letra A. Qual o valor da força eletromotriz da bateria? A nossa formulazinha para determinar força eletromotriz, U igual a E menos o R vezes o I. Substituindo aí os valores, o nosso U, 8, o nosso E, a força eletromotriz, menos o R, nosso R vale 5, vezes o nosso I, a corrente elétrica, 2 vezes 10 a menos 1. Então, aqui ficou 8 igual a E, 8 igual a E, menos 5 vezes 2 vai dar 10. Se não tem nada, a gente pode até colocar 1, vezes 10 a menos 1. Então, aqui ficou o quê? Olha só, 8 igual a E, menos 10 a menos 1, 10 a mais 1, nós vamos ter 10 elevado a 0. Então, ficou 8 igual a E menos 10 elevado a 0. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Então, nós vamos ter aqui 8 menos 1. Passa para o outro lado, passa mais 1 igual a E. Com isso, concluímos que a força eletromotriz E, força eletromotriz representada aqui pelo E, terá 9 volts. Está aí o valor da força eletromotriz. Continuando agora, vamos para a letra B. Qual a intensidade do campo magnético gerado no ponto P, localizado no meio do interior do vazio do solenoide? A formulazinha aí para determinar a intensidade do vetor indução magnética, B igual ao μ0, a permeabilidade magnética aí do meio, vezes o N, vezes o I, dividido por L. Agora vamos começar aí a substituir os valores. Então, nosso B, vetor indução magnética, a permeabilidade magnética aí do meio, 4 π vezes 10 a menos 7, o número de espiras. Número de espiras, 200 espiras, 2 vezes 10 ao quadrado aí em notação científica, 2 vezes 10 elevado ao quadrado, vezes o I, a intensidade da corrente elétrica, 2 vezes 10 a menos 1.
dividido pelo comprimento L aí do fio. 20 centímetros, 2 vezes 10, 2 vezes 10 a menos 1. Tá aí. Olha lá. Feito isso aí, o que dá para simplificar, a gente simplifica. 2 vezes 10 a menos 1, com 2 vezes 10 a menos 1, a gente já simplifica aí. Continuando com a resolução, vetor indução magnética será igual a 4π vezes 2, 8π, 8π vezes 10 a menos 7 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, 4π vezes 2 dá 8π, 10 a menos 7 e 10 ao quadrado. Aí agora a gente consegue finalizar aí o nosso exercício. Então, B será igual a 8π, propriedade de potência de mesma base na multiplicação. Conserva-se a base e somos expoentes. Menos 7 mais 2, menos 5. Então, vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Então, a intensidade do vetor indução magnética no interior do solenoide, 8π vezes 10 a menos 5 Tesla. Está aí, está resolvido o nosso exercício. O valor da força eletromotriz, 9 volts, e a intensidade do campo magnético gerado no ponto P, localizado no meio do interior vazio do solenoide, 8π vezes 10 a menos 5 Tesla. Tá aí mais um exercício resolvido para o nosso canal. Valeu, coleguinha, forte abraço e até a próxima! Solenoide. Considerar o solenoide esquematizado na figura abaixo. Qual é a direção e o sentido do vetor campo magnético no ponto P interno ao solenoide? Aí a letra A. A face X é o polo norte ou o polo sul do solenoide? Letra B. Representar as linhas de indução no interior do solenoide. E a letra C. Calcular a intensidade da corrente elétrica I que percorre o solenoide, sabendo que o campo magnético em seu interior tem intensidade 4π vezes 10 a menos 3 Tesla. A permeabilidade magnética no meio aí, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Número de espiras, 1000 espiras por metro. Então vamos lá. Primeiro, no ponto P, a direção e o sentido do vetor campo magnético. Aqui, aplicando a regrinha da mão direita, no qual o polegar ficará na mesma direção e no mesmo sentido aqui da corrente elétrica, as pontas dos dedos representam a direção e o sentido do campo magnético, do vetor campo magnético. Então, apontando o polegar no sentido da corrente elétrica, percebemos que as pontas dos dedos estarão apontadas para cá, da direita para a esquerda. Então, o vetor indução magnética estará aqui, nesta direção e neste sentido. Está aí o nosso vetor indução, nosso vetor campo magnética. Depois, a face X é o polo norte ou o polo sul do solenoide. Como aqui o vetor campo magnético está apontando para cá, isso significa que as linhas do campo magnético sairão aqui. Isso quer dizer que elas estão entrando do lado de cá.
Então, deste lado, nós vamos ter o polo sul, já que as linhas de campo do campo magnético entram no sul e saem no norte. Então, do lado de cá será o norte. Então, aqui nós vamos ter o norte. Então, o X representa o polo sul. Representar as linhas de indução no interior do solenoide. Olha só, vai ficar alguma coisa assim. Saindo aqui no norte e entrando aqui no sul. Aí a gente vai ter várias e várias linhas aí, ó, tá? Alguma coisa assim. Entrando no sul e saindo no norte. Essa é a ideia, tá? As linhas de indução, elas entram aqui no polo sul e elas saem aqui no polo norte. Tá? Uma representaçãozinha das linhas de indução no interior do solenoide. Depois, calcular a intensidade da corrente elétrica I que percorre o solenoide. Abrindo a nossa formulazinha, B igual ao μ0 vezes o N vezes o I dividido por L. Substituindo aí as informações, aqui ó, o campo, a intensidade do vetor indução magnética, 4π vezes 10 a menos 3, igual a permeabilidade magnética do meio, 4π vezes 10 a menos 7, vezes número de espiras tem 1000. 1000 espiras é a mesma coisa que 10 a terceira. Então, aqui 1000, 10 a terceira, vezes o I, a intensidade da corrente elétrica, que é o que nós estamos procurando, 1000 espiras por metro. Então, por metro dividido por 1. Aqui, 4π de um lado, olha só, 4π de um lado, 4π do outro, eu posso cortar. Reparem que aqui ó, está multiplicando, se passar para o outro lado, vai dividindo. 4π dividido por 4π vai dar 1. Então, ficou 10 a menos 3 igual, do outro lado, 10 a menos 7, 10 a menos 3, propriedade de potência de mesma base na multiplicação. Na multiplicação conserva-se a base e somos expoentes. Menos 7 com 3, menos 4. 10 a menos 4 vezes o I. Com isso, o I será igual a 10 a menos 3, o 10 a menos 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, nosso I será igual a propriedade de potência de mesma base na divisão, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então, nós vamos ter ali ó, 10 a menos 3 menos 4. Então, a intensidade de corrente elétrica aí, menos e menos dá mais 4 menos 3 vai dar 10 elevado a 1. Logo, a intensidade da corrente elétrica aí será de 10 amperes. Está aí, está resolvido. A intensidade da corrente elétrica aí vale 10 amperes. Mais um exercício aí resolvido para o nosso canal. Valeu, coleguinha.
Forte abraço e até a próxima! Solenoide. A nossa questão. Um solenoide de resistência elétrica R igual a 5 ohm, contendo 10 espiras por centímetro, é ligado a um gerador de força eletromotriz E igual a 12 volts e resistência interna R igual a 1 ohm, sendo a permeabilidade magnética do meio 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Determine a intensidade da corrente elétrica que percorre o solenoide, a intensidade do campo magnético no interior do solenoide e represente o vetor campo magnético no ponto P, pertencente ao eixo do solenoide. Então vamos lá. Retirando aí as informações do enunciado, R igual a 5 ohm, o N 10 espiras, por centímetro, então o L igual a 1 centímetro. O nosso é ligado a um gerador de força eletromotriz E igual a 12 volts. Então, o nosso U aí, a DDP, 12 volts. E resistência interna R igual a 1 ohm. O exercício forneceu a permeabilidade magnética do meio, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Tá aí. Eu quero a intensidade da corrente elétrica I. Eu quero a intensidade do campo magnético no interior do solenoide. Então vamos lá. Corrente elétrica. Utilizando aí a primeira lei de Ohm, U igual a R, no caso ali tem duas resistências, REC vezes I, uma ligação em série. Nossa solenoide aí, ela está ligada em série, o gerador, a resistência interna e tem a resistência uma resistência elétrica e a resistência interna. A resistência equivalente disso aí, REC, será igual ao R mais o R. Então vamos lá. REC será igual o R vale, vamos olhar, o R vale 5 ohm, mais o R vale 1. Então, REC, a resistência equivalente disso aí será de 6 ohm. Aí a gente vem para cá para determinar o valor da intensidade da corrente elétrica. O U, a nossa DDP, 12 volts. A resistência equivalente 6 vezes a corrente elétrica I. Então, I será igual a 12, o 6 multiplicando passará dividindo, o I será igual a 2 amperes. Tá aí, 2 amperes, a intensidade da corrente elétrica. Letra A está resolvida. Letra B, determine a intensidade do campo magnético no interior do solenoide. A formulazinha para definir o vetor, a intensidade do campo elétrico no interior do solenoide, o nosso Bzinho igual
μ0 vezes o N vezes o I dividido por L. Então, B, o nosso μ0, 4π vezes 10 a menos 7, vezes o número de espiras. Quantas espiras tem aí? Tem 10 espiras. Vezes 10, a gente até pode colocar 10 elevado a 1, vezes a corrente elétrica, que é 2, dividido por L. O nosso L, 1 centímetro. Aqui a gente já sabe, nós não podemos trabalhar em centímetros, vamos ter que converter para metros. 1 centímetro convertendo para metros, basta dividir por 100. Isso é a mesma coisa que 1 dividido por 10 ao quadrado, isso será igual a 1 vezes 10, está no denominador. Se eu inverter para o numerador, basta trocar o sinal do expoente. 1 vezes 10 a menos 2 metros. Então, voltando para cá, 1 vezes 10 a menos 2. Então, nosso campo magnético, 4π vezes 2 vai dar 8π, vezes 10, propriedade de potência de mesma base na multiplicação. Conserva-se a base e somos os expoentes. Menos 7 com 1 vai dar menos 6, dividido 1 vezes 10 a menos 2 vai dar 10 a menos 2. Então, a intensidade aí do nosso campo magnético será igual a 8π vezes 10, propriedade de potência de mesma base na divisão. Na divisão conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então, nosso Bzinho aqui será igual a 8π vezes 10, menos e menos dá mais 2 menos 6, menos 4 Tesla. Então, a intensidade aí do nosso campo, magnético, 8π vezes 10 a menos 4. Deixa eu arrumar aqui. Trocar a borracha. Aqui 8, né? Vamos lá. 8π vezes 10 a menos 4 Tesla. Agora a gente vai voltar lá para definir. Olha só, vamos definir aqui. Represente o vetor campo magnético no ponto P ao eixo do solenoide. O ponto P está aqui. Pessoal, olha só. Aqui, ó, esse risquinho maior representa sinal positivo. Aqui, sinalzinho negativo. O sentido da corrente elétrica, o sentido convencional, está aqui, ó. Esse é o sentido da corrente elétrica. Isso quer dizer que ela vai subir ali, ó, vai descer aqui e vai dando volta, chegando aqui, ela também vai estar descendo aqui. A gente precisa do sentido aí da corrente elétrica para definir o sentido do nosso campo magnético. A direção a gente já sabe que ela vai estar na direção do eixo do solenoide, direção horizontal. Falta definir o sentido. Aplicando a regrinha da mão direita, no qual o polegar ficará no sentido da corrente elétrica e as pontas dos dedos indicarão o sentido do campo magnético. Colocando aí o polegar no sentido da corrente elétrica, as pontas dos dedos apontadas para o meio do solenoide aí,
ele estará indo da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Está aqui, então, o sentido do nosso campo, o sentido do nosso vetor campo magnético. Ou seja, aqui será o nosso polo sul e aqui será o nosso polo norte. Está aí mais um exercício resolvido para o nosso canal. Valeu, coleguinha, forte abraço e até a próxima